Na aula de hoje estaremos estudando o método de volumes de sólido de revolução. Professor Leandro Blas, disciplina de Cálculo 2, docente na Universidade Federal do Pampa, campus Bagé. Curte a videoaula, se inscreve no canal e fica por dentro de todas as aulas da disciplina. Estudaremos dois métodos: o método de discos e o método da arruela, e as aplicações dos métodos. Primeiramente, veremos então uma figura plana rotacionada ao redor de um eixo. Isso chama-se o sólido de revolução. Plota-se o gráfico e depois rotaciona em torno de um eixo e se gera um volume. Gera-se uma figura onde queremos calcular o volume. Esta é a base teórica para encontrar a fórmula. Basicamente, usamos o volume do cilindro e aplicamos então a integral definida, dada uma função, f de x é a função, dado o intervalo AB, aplicamos a integral definida e aí encontramos o volume deste sólido. Vamos ver um exemplo, dada a função, o intervalo é de 0 a 1, temos a nossa função, calculamos a integral, substituímos os valores e assim teremos a nossa aproximação de volume. Porém, temos então um caso onde temos duas funções, onde chama-se método da arruela. Faremos uma função menos a outra, calculamos a integral e novamente substituímos os valores. Então, dessa forma, como já vimos anteriormente, apenas agora com duas funções. Então, dada uma função f e uma função g, plotamos o gráfico para ver qual função fica acima e qual função fica abaixo. Nesse caso, o intervalo é de menos 4 a 4. A função raiz de 25 menos x ao quadrado está acima. A função constante menos 3 abaixo, então vai ficar uma menos a outra e assim temos volume em comum. Dessa forma, só para verificar o intervalo, que é de menos 4 a 4, igualamos a função. Não é necessário fazer isso, já o intervalo é dado. Fazendo então o nosso intervalo, aquele passo a passo, ficamos então com 268,08 polegadas cúbicas. Temos um outro exemplo de uma bola de futebol americano. Queremos fazer o cálculo de menos 5,5 a 5,5, dada a função. Mesmo procedimento. Método de disco, porque temos uma função apenas. Calculamos a função e obtemos o nosso volume aproximado. Porém, temos agora um outro caso. O caso é o seguinte: a função está dada em y igual a x na terceira. Só que queremos fazer a nossa rotação no eixo y. Então, precisamos ter uma função em x. Nesse caso, passamos a nossa função para x, vai ficar x igual a raiz terceira de y, que é o que temos agora. Pegamos o nosso intervalo de 0 a 8, a função agora é em y. Calculamos o passo a passo da nossa integração e novamente temos a nossa aproximação. Essas são as referências usadas para essa videoaula.